Vamos lá, vamos falar nesse vídeo do favorito. Não. Vamos lá, vamos falar nesse vídeo de Barcelona e Atlético de Madrid. Teremos mais um Barcelona e Atlético de Madrid vindo por aí, essa rivalidade e o clima talvez não tão legal que ficou entre Simeone e Flick após a partida do último sábado por La Liga. Tudo isso pós a vinheta. Bom, vamos lá. A gente sabe que a maior rivalidade, para mim a maior rivalidade do mundo e do futebol espanhol é Barcelona e Real Madrid. Isso é indiscutível, são os dois maiores clubes do futebol espanhol, dois dos maiores clubes, se não os dois maiores clubes do mundo. É eles quem definem tudo no futebol espanhol e a gente já viu muitos times saírem de auge, mas Barcelona e Real Madrid sempre estão nos seus auges. E a Europa normalmente sempre teve a era de domínio de um dos dois. Ou o Barcelona dominou numa era, ou o Real Madrid dominou em outra era. Então a grande rivalidade é Barcelona e Real Madrid. Até quem não torce para nenhum dos dois acaba simpatizando com um dos dois. Ou porque simpatiza pelo Messi ou o Cristiano Ronaldo. Tem até aqueles memes, né, que a criança tem um caminho a escolher, Real Madrid ou Barcelona, já quando é criança já. Porque a gente sabe do tamanho dessa rivalidade. O Barcelona, depois disso, tem ali uma rivalidade contra o Espanhol, mas entende melhor quem é de lá, entende melhor o local. Porque Barcelona e Espanhol se enfrentam muito nas categorias de base, né? Então os jogadores que vêm da base já são criados com essa mentalidade dessa rivalidade do clássico entre Barcelona e Espanhol. Os próprios jogadores do Espanhol se brinca muito que o objetivo do Espanhol é brigar para não cair, até que nos últimos anos eles estavam tentando alguma coisa por Europa League, mas o outro objetivo seria, além do seu objetivo de tabela, é ganhar do Barcelona, tentar de alguma forma complicar a vida do Barcelona, complicar o Barcelona, mas não deu muito certo nos últimos anos. Então, o Real Madrid é muito mais rival para os cotioneiros do que o Barcelona. Tá? Assim como o Atlético de Madrid também não é o maior rival do Barcelona, o Atlético de Madrid é o rival da cidade. Né? E nos últimos anos teve partidas e enfrentamentos bem acalorados entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Mas é claro que uma vez que o Atlético de Madrid é a terceira força da Espanha, uma vez que o Atlético de Madrid está sempre aqui ali brigando, uma vez que o Atlético de Madrid está sempre tentando fazer frente com Barcelona e Real Madrid, sim, acaba virando uma rivalidade, acaba virando uma terceira força, acaba virando jogos decisivos, acabam virando duelos que sempre valem alguma coisa a mais. Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentaram em Supercopa da Espanha nos últimos anos. Barcelona e Atlético de Madrid decidiram aí nos últimos anos eliminatórias de Copa do Rei. Barcelona e Atlético de Madrid até mesmo se enfrentaram em mata-matas de Liga dos Campeões, em mata-matas de Champions. Então acaba sim sendo uma rivalidade. Só que, pelo menos no meu modo de ver, nessa temporada ficou mais acalorada essa rivalidade. Tá? Eu acho que essa temporada é uma temporada bem mais tensa de rivalidade dos dois, porque eles não estão se enfrentando só em 2 rodadas de La Liga, aqui e lá. Não, eles já decidiram Copa do Rei em mata-mata, tiveram seus jogos de La Liga e agora vão definir umas quartas de Champions. Um dos dois vai ir para semifinais de Champions. Então tu vê que são jogos que vão ser pegados, são jogos de muita rivalidade, tá? A gente teve aí na Copa do Rei o Atlético de Madrid fazendo 4 no Barcelona, 4-0 no Barcelona, né, que é realmente uma goleada que tu não vê todo dia o Barcelona tomar, é realmente uma goleada que tu não vê todos os dias em jogos contra o Barcelona, é realmente uma goleada que tu não vê todos os dias em jogos do Atlético de Madrid, é realmente uma goleada que tu não vê todos os dias em mata-mata. Aí no jogo da volta o Barça foi lá, fez 3 gols e por um gol o Barça não mandou pelo menos para os pênaltis, mas o Barcelona foi superior ao Atlético de Madrid. O Barcelona mostrou que tem jogo. E agora, no último final de semana, tivemos rodada de La Liga com esse enfrentamento. E nesse jogo, mesmo que o Atlético de Madrid foi com alguns desfalques, foi sem, por exemplo, o goleiro Oblak, né, o Julián Álvares não começou, e algumas estratégias pensando até mesmo na Champions, até porque o Atlético de Madrid não briga por nada mais em La Liga, enquanto, por outro lado, o Barcelona é o líder, está muito próximo do título, e essa última rodada era crucial nessa briga. É um jogo, e foi no Metropolitano. E o Barcelona ganhou por 1-0. Só que teve toda a polêmica, né? Muita gente querendo a expulsão do Gerard Martins, zagueiro do Barcelona, teve a expulsão do jogador Nico Gonzalez do Atlético de Madrid. Então, toda a polêmica, né? Toda essa reclamação, e traz mais um elemento para essa rivalidade. Outro ponto, por causa também dessa polêmica,
porque teve um jogador expulso do lado do Atlético de Madrid, para mim corretamente expulso, e teve outro jogador que não foi expulso do lado do Barcelona. Me lembra muito aqueles lances que a gente diz, né, que o jogador não tem a intenção, ele vai mais rápido que o adversário, aí acaba acertando o adversário, mas sem a intenção de acertar. Mas aí é como eu falei no vídeo, tem que se ver a regra, tem que se analisar a regra, mas eu acho que não era para expulsão do Gerard Martin não, tá? Só que é pro óbvio que a torcida do Atlético de Madrid chiou, por óbvio que os jogadores do Atlético de Madrid iam chiar, e o Simeone também chiou. O Simeone ficou muito bravo. E aí no final da partida, se vocês recuperarem, vocês conseguem ver aí nos melhores, acho que nos melhores momentos do jogo deve ter, ou pela internet deve ter, sempre acabou o jogo, sempre tem o tradicional cumprimento dos dois técnicos que estão na beira de campo. Nesse jogo desse último sábado, até pelas polêmicas de arbitragem, por causa das polêmicas de arbitragem, o Simeone ficou irritadíssimo, achando que o Gerard Martin tinha que ter sido expulso, que o árbitro errou, que o Atlético de Madrid, na visão dele, foi prejudicado, enfim. Quando o Simeone e o Hansi Flick vão se cumprimentar na beira do campo, o Simeone fala para ele, vai algo do tipo, vamos voltar, ou vocês vão voltar aqui, vai ter volta. O que ele quis dizer? A gente vai se ver de novo, tá? A gente vai se ver de novo aí na Champions, vocês vão voltar aqui no Metropolitano, a gente vai se voltar a se enfrentar agora na quarta-feira. Então o Simeone provocou o Hansi Flick assim. E o Hansi Flick não respondeu nada, mas o Hansi Flick ficou com uma cara, olhou de volta pro Simeone, ficou parado, ficou com uma cara de bravo, de irritadíssimo Flick. E me pareceu não ter gostado nada dessa provocação aí do Simeone, o Hansi Flick no final da partida. Mais um elemento dessa rivalidade que pode ir se criando, ou que já está se criando nessa temporada entre os dois. E nós teremos amanhã, então, esse jogo. O Atlético de Madrid tem um retrospecto em Champions melhor do que o Barcelona nesse duelo, né? Eliminou já o Barcelona 2 vezes nos últimos anos em que enfrentou por mata-mata. Lembro que em 2013 e 14, né, um ano antes da quinta Champions do Barcelona, o Barcelona foi eliminado pelo Atlético de Madrid. Foi até aquela primeira Champions do Neymar pelo Barcelona, que o Barcelona tinha um terceiro uniforme muito lindo, que era o uniforme preto. Na verdade, os 3 uniformes do Barça naquela temporada eram muito lindos. Aí depois, anos depois, ali em 2016, 2017, o Barcelona foi de novo eliminado pelo Atlético de Madrid. E aí eu lembro, eu não lembro se já era no Metropolitano, eu acho que ainda não, ainda eram nas 2 oportunidades no Vicente Calderón, no antigo estádio do Atlético de Madrid. E aí eu lembro que naquele jogo o Iniesta foi expulso, né, porque ela acaba pegando na mão do Iniesta, o Iniesta acaba sendo expulso, né, nessa outra eliminação do Barcelona para o Atlético de Madrid. Então o Atlético de Madrid, por incrível que pareça, nas últimas vezes que enfrentou o Barcelona para o Champions, teve uma certa vantagem, teve um melhor desempenho, conseguiu eliminar. Mas nesta temporada, eu acredito... Eu acho que o Atlético de Madrid está muito bem, tá? Acho que o Atlético de Madrid vem bem para esse mata-mata, mas também é um Barcelona bem. Mesmo que o Barcelona tenha desfalques do Rafinha lesionado, do De Jong ainda lesionado, a dúvida sempre entre o camisa 9 porque Ferran Torres não dá para ser titular, tá? Eu espero que o Flick não coloque o Ferran Torres de titular. O Lewandowski não está 100%, mas ainda é melhor que o Ferran Torres. Então a gente tem sim essas limitações do Barcelona, mas ainda assim eu acredito no favoritismo do Barcelona, acredito em um Barcelona melhor, mas é um jogo muito imprevisível. É um jogo onde tudo pode acontecer. A ida ser no Camp Nou também é muito interessante, porque o Atlético de Madrid vai jogar por uma bola, eu acho. Eu acredito que o Atlético de Madrid vai dar a bola para o Barcelona e vai tentar no seu famoso saber sofrer por uma bola. E se puder segurar o jogo para tentar propor aí no Metropolitano, melhor ainda. Eu espero que o Barça consiga buscar um resultado, mas se conseguir fazer seu resultado, buscar não, né, fazer, porque é na sua casa, no Camp Nou, que o Barça não entre achando que já está tudo ganho ou sentar em cima da vantagem no Metropolitano, ao mesmo tempo que precisa ter resguardos se sair com a vantagem, porque também se abrir demais lá no Metropolitano, pode dar alguma virada e algum problema. É um jogo bem previsível, tá? Porque a gente já teve um jogo onde o Barcelona dominou totalmente o Atlético de Madrid e o Barcelona decidiu o jogo, goleou, que foi naquele jogo da volta. Já teve o jogo onde o Atlético de Madrid foi muito melhor que o Barcelona, mas também foi lá no Metropolitano. Então eu acho que é um jogo muito imprevisível, tá? E eu acho que não dá para levar em consideração necessariamente o que aconteceu no último sábado para dizer que será igual. Então é um jogo bem previsível, tá? É um jogo onde tudo pode acontecer. Eu espero e torço que seja a noite do Barcelona, as 2 noites. O Barça eliminou o Atlético de Madrid por Copa do Rei na temporada passada, na semifinal. Nessa temporada quem acabou eliminando foi o Atlético de Madrid. Então veja que nos últimos anos nós temos tido uma
rivalidade, né, acirrada entre os dois. Eu espero que o Barça consiga dar o troco agora em Champions pro Atlético de Madrid, que acabou eliminando o Barça nessa temporada em Copa do Rei. Na Copa do Rei, o Atlético de Madrid levou a melhor. Agora, no segundo turno de La Liga, o Barça levou a melhor. O Barcelona, que nas suas pretensões foi uma vitória maravilhosa por ser líder de La Liga, por ter 7 pontos e estar à frente do Real Madrid. E agora a gente espera que o time do Barcelona consiga também torce para que o Barça leve a melhor. Aqui eu, como torcedor do Barcelona, torço e desejo muito, torço muito que o Barcelona leve a melhor agora no jogo em Champions.